Irmãos, a graça e a paz. Bom dia, amém? Louvado seja Deus. O Senhor nos concede hoje uma manhã tão preciosa de estarmos diante da sua presença. E eu quero convidar os queridos irmãos a abrir conosco Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesta manhã tão preciosa, tão graciosa. Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim, Romanos 1:16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Justo viverá por fé. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor pela iluminação do seu Santo Espírito. Amém? Amado Cristo, estamos reunidos, Senhor, em Teu nome mais uma vez, diante da Tua Santa Escritura, da Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante de uma doutrina tão graciosa, tão maravilhosa, Senhor, para a Tua igreja, para a igreja de Cristo. A doutrina da justificação pela fé. Ó Deus, nós rogamos a Ti para que o Teu Santo Espírito nos conceda a iluminação necessária, Senhor, para pregarmos acerca desse texto. Tem tanto conteúdo, que tem tanta preciosidade doutrinária, que há tanta boa teologia nesses 2 versículos, Senhor, que tem tanto com a história da Tua igreja, Senhor, que tem tanto, Senhor, com aquilo sobre Cristo nos ensinou e sobre a preciosidade do Evangelho, Senhor. Ó Deus, nos concede a iluminação necessária, Senhor. Nesta manhã, que o Teu nome seja engrandecido e enaltecido a partir da exposição desse texto, Senhor, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, hoje pela manhã nós estamos dando sequência, continuidade à exposição da Epístola de aos Romanos. E nós temos uma incumbência nesta manhã, uma incumbência muito graciosa e ao mesmo tempo muito desafiadora, diga-se de passagem. Por uma questão didática, isso eu conversei com os irmãos na manhã de domingo, nossa última manhã de domingo, que os versos 14 e 15 seriam expostos. Eu entendia que ali nós teríamos, na verdade, um encerramento de um tema, e eu entendia também que os versos 16 e 17 cabem uma manhã de exposição, que é a nossa pretensão nessa manhã. O restante do capítulo 1 de Romanos, que segue dos versos 18 a 32, no meu modo de ver, está dentro de uma perspectiva temática um pouquinho diferente, embora tenha sua relação com os versos 16 e 17. O que ocorre? E como guisa de introdução, eu quero partir de pelo menos 3 pontos aqui muito importantes. Primeiro, irmãos, é inegável, é inquestionável a gente iniciar essa exposição sem antes pensar em toda a importância da doutrina da justificação pela fé para a história da igreja. Os irmãos têm conhecimento, inclusive, isso sempre é lembrado em exposições que nós temos aqui no Médici, no contexto do mês de outubro, que é o mês da reforma, que as igrejas protestantes em todo o mundo comemoram essa data, né? A data de 31 de outubro, como uma data que ela simboliza, representa, na verdade, toda a historicidade protestante da Igreja de Cristo.
E nós temos como conhecimento contextual que Lutero, por meio da interpretação que o Espírito Santo concedeu nesses versículos 16 e 17, ele compreendeu por meio da graça, por meio da ação do Espírito de Deus, o significado, a compreensão do que nós entendemos hoje como a doutrina da justificação pela fé. E no decorrer da nossa exposição, nós vamos abordar acerca desse tópico da justificação em muitos momentos, inclusive reafirmando aquilo que nós já conhecemos e colocando em aplicação esse conceito doutrinário e teológico, que para nós, igrejas que fazem parte da herança da reforma, é um conceito teológico doutrinário muito caro para a Igreja de Cristo, muito caro. Compreender, na verdade, que a justificação do pecador diante de Deus, ele não se dá por vias de obras, ele não se dá por vias de méritos, mas ele se dá, sobretudo, pelas vias dos méritos na pessoa de Cristo Jesus, mediante a fé. Mediante a fé. Muito bem. Desses versículos também, nós temos dentro da herança da reforma, as 5 solas que nós conhecemos. Aqui também, inclusive, no mês de outubro, nós já tivemos alguns anos, o último ano, inclusive, foi 2023, que nós tivemos durante todo o mês 5 exposições acerca de cada uma dessas solas. Somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente a glória de Deus e somente a Escritura. Sola Escritura. Então, o que ocorre? Nós temos nesses 2 versículos, na verdade, essa compreensão contextual histórica acerca de por que nós professamos a fé que nós professamos. De por que nós interpretamos o Evangelho da maneira como nós interpretamos. Por que nós compreendemos a fé na perspectiva, nos moldes e da maneira como nós compreendemos. Isso é muito importante, no meu modo de ver, para todo e qualquer aquele que compreendeu a mensagem da cruz, e a partir do momento que pelos méritos de Cristo foi alcançado pela graça, todo e qualquer crente, independente de raça, língua, nação, herança protestante, tradição histórica, ele precisa compreender esses parâmetros que no nosso modo de ver são basilares para a fé cristã. Nós precisamos entendê-las. Isso para mim é fundamental. Uma outra questão que eu acho interessante, como um segundo aspecto aqui da nossa guisa de introdução, para expor esses 2 versículos, se dá na perspectiva que muitos comentaristas e autores, doutrinadores, as quais interpretam de forma saudável, teologicamente, a Epístola aos Romanos, eles interpretam aqui a Epístola aos Romanos como um tratado teológico. E para mim faz muito sentido em muitos aspectos. Irmãos, assim, é impressionante toda a beleza que está subscrita nesta epístola. A maneira como Paulo expõe sobre o Evangelho. Domingo passado, nós pregamos o 14 e o 15, e nós pregamos sobre a singularidade do Evangelho. O que é o Evangelho? De que maneira o Evangelho faz parte da vida de todo aquele que compreendeu a cruz? Qual o sentido ou a compreensão que, na verdade, todo aquele que compreendeu a mensagem da cruz precisa dar o Evangelho, para pregar o Evangelho, porque assim como Paulo, ele é devedor tanto de sábios quanto aqueles que não são sábios. Ele é devedor tanto a judeu quanto a gregos. E nós compreendemos no domingo passado que nós somos devedores de pregar o Evangelho. Sendo que esse tratado teológico, que nós compreendemos da Epístola aos Romanos, se dá sobretudo em uma perspectiva aqui muito interessante, que no decorrer da nossa exposição nós vamos tratar com os irmãos, é que a Epístola aos Romanos lida com a doutrina da salvação, tanto numa perspectiva passada, tanto numa perspectiva presente, como numa perspectiva futura. O que eu quero dizer com isso? É que a Epístola aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo,
trata da justificação, da santificação e da glorificação. O Francis Schaeffer, comentando sobre essa carta, ele analisa de uma forma bem didática. Na análise dele, dos capítulos 1 aos capítulos 4, há uma maior preocupação de Paulo em lidar com a questão da justificação. Nos capítulos 5 ao capítulo 8, até o versículo 17, ele trata melhor da questão da santificação, ele lida com a questão da santificação. E a passagem que nós temos no capítulo 8, dos versos 18 aos versos 39, o apóstolo Paulo já trata sobre a glorificação. São 3 pilares doutrinários, teológicos, que lidam sobre a questão da salvação, que é importante que a gente compreenda. Por quê? A justificação, ela nos torna salvo da condenação do pecado. Nós vamos abordar isso com base naquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui no verso 16 e 17. Condenação do pecado. Deus olha para Leandro do ponto de vista salvífico e não olha para Leandro. Deus olha Cristo, méritos de Cristo, pessoa de Cristo, obra de Cristo, dentro de uma perspectiva que nós escutamos muito neste púlpito, que a gente entender sobre a obra vicária, substitutiva. A santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Não que estejamos ainda num estado de impecabilidade, porque nós não estamos. Mas a santificação, ela trata sobretudo do processo do crente, que ele não lida mais com o pecado hoje, como ele lidava quando ele andava nas trevas. A maneira como nós lidamos o pecado para todos aqueles que compreenderam a mensagem da cruz e foram salvos e alcançados pela maravilhosa graça de Cristo, é que o pecado, ela se torna uma via acidental na vida dele. Pelo menos via de regra deve ser assim. Via de regra. Ele não lida mais com o pecado de forma deliberada. Ele não lida mais com o pecado com prazer no pecado. Ele não lida mais assim. Pelo menos biblicamente é a maneira como nós entendemos. E a maneira como nós subscrevemos daquilo que a palavra de Deus nos assevera. Então isso é o processo de santificação. E por último, o processo de glorificação, que o apóstolo Paulo vai tratar isso no capítulo 8 de uma forma mais precisa. E a glorificação, irmãos, nós somos salvos da presença do pecado. Presença do pecado. Que é quando nós, segundo o apóstolo Paulo escreve, teremos corpos glorificados. E não estaremos mais sujeitos aos pecados terrenos que hoje nós estamos. Então, irmãos, é um documento teologicamente muito belo a Epístola aos Romanos. Muito belo. É um documento que a igreja tem que olhar para esse documento, pensar nesse documento, analisar esse documento e se apropriar de toda a beleza teológica e doutrinária que está aqui nesse documento. No que diz respeito à igreja de Cristo. E aqui eu acho importante que a gente pense a maneira como o Espírito Santo, na sua forma soberana, graciosa, quis, de forma soberana, que a igreja do Médici parasse tanto tempo que for necessário para entender esse documento, para gastar tempo nesse documento, para entender quais são os propósitos de Cristo neste documento para conosco hoje. O que Paulo está tratando aqui sobre justificação, sobre pecado, sobre evangelho, implica em questões muito valiosas para a igreja de Cristo hoje, para nós hoje. E ao mesmo tempo, irmãos, toda beleza que ela está subscrita nesse documento aqui, nos faz pensar uma outra questão, que para mim eu acho que ela ainda tem muito mais beleza até. Olhando para a minha vida, olhando para a sua vida. É a gente pensar assim: esta obra graciosa, soberana,
me alcançou. Pense o que é voltarmos para casa nesta manhã, pensando nisso. A cruz de Cristo faz sentido para mim. A mensagem da cruz tem significado na minha vida. O poder do Evangelho, que o apóstolo Paulo trata aqui no versículo 16, tem uma compreensividade não meramente racional, lógica, filosófica, mas de fé. Isso é uma verdade muito maravilhosa para a igreja se apropriar. Muito maravilhosa. Dada essa guisa de introdução, eu quero agora expor os 2 versículos e tentar pensar em algumas questões com os irmãos aqui. Eu quero começar o versículo 16, vamos expor o versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos entender alguns pontos aqui importantes. Primeiro, como é que a gente lê esse versículo 16 sem pensar no apóstolo Paulo? Sem pensar em quem era o apóstolo Paulo, perseguidor do Evangelho. Quem era o apóstolo Paulo, que na verdade, com todas as suas entranhas, antes de conhecer a Cristo na estrada de Damasco, ele compreendia a lei judaica como subscrição máxima sobre Deus. Inclusive, era perseguidor. E em muitos contextos que nós vamos lidar, sobretudo no livro de Atos, em que o apóstolo Paulo é feito menção a ele, em que pessoas e já companheiros da fé diziam, nós vamos receber aquele que é Saulo, perseguidor do Evangelho. É esse o apóstolo Paulo que nós estamos falando aqui. Sendo que, na verdade, é interessante que a obra que Deus faz na vida de Paulo como plantador de igrejas, de comunidades, Paulo como um dos teólogos, dentro da sua produção doutrinária, irmãos, que a partir daquilo que ele subscreveu, daquilo que o Espírito Santo concedeu a ele, concerne dentro da teologia paulina, entre muitas outras várias doutrinas muito caras para a igreja de Cristo. Além de tudo isso que eu estou falando aqui, e muito mais sobre o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, Cristo converteu Paulo. Cristo mudou a perspectiva da vida de Paulo. E mais, irmãos, numa perspectiva de rota inimaginável, para uma outra perspectiva, de alguém que era blasfemador do Evangelho, perseguidor do Evangelho, como pregador do Evangelho. E mais, como aquele que, na verdade, se tornaria alguém que em alto e bom som, como nós temos aqui no versículo 16, que diz, eu não me envergonho desse Evangelho. Eu não me envergonho dele. Em outras palavras, onde for para pregar sobre Cristo, eu pregarei sobre Cristo. Do que for necessário para glorificar a Cristo, eu vou glorificar a Cristo. Do que for necessário para que Cristo seja anunciado, para que pessoas conheçam sobre Cristo, sobre o Evangelho e sobre a sua obra, isso eu farei, porque eu não me envergonho do Evangelho. E aí, irmãos, dentro dessa análise, eu quero pensar com os irmãos o poder irresistível do Evangelho. O poder irresistível do Evangelho. Não existem dimensões, barreiras culturais, geográficas, econômicas, sociais, linguísticas, que impeçam o poder e a eficácia do Evangelho. O Evangelho ele é supracultural. O Evangelho é suprafilosófico. O Evangelho, irmãos, não é um compêndio religioso, legalista, como se interpretava no Antigo Oriente pelo judaísmo, ou que muitos interpretam de forma ortodoxa hoje. Não é. Evangelho é poder de Deus, boas novas de Deus, mensagem de Deus.
Evangelho transforma homem imoral em bom marido. Evangelho torna um homem que era corrupto, blasfemo, indecente, lascívio, em um homem honesto, pagador, bom. O Evangelho faz isso não por vias religiosas, filosóficas, legalistas, faz isso com poder. Poder, a palavra usada aqui, que Paulo usa aqui, é a palavra dunamis, dinamite, poder, força. Paulo diz que Evangelho é poder. Por essa razão, que a igreja de Cristo não pode cessar de pregar o Evangelho, porque a igreja de Cristo, melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outra entidade na face da terra, se ela entendeu a mensagem da cruz, ela entendeu que o Evangelho é poder de Deus. Meus irmãos, a gente precisa ressaltar, inclusive, que esse poder de Deus aqui, como Paulo diz, não é uma interpretação errônea, carnavalizada e herética do neopentecostalismo brasileiro. Paulo não está falando do poder nessa perspectiva. Paulo não está falando do poder como força mística. Paulo não está falando de poder como uma alegoria carnavalizada de personagens bíblicos que vão colocar os membros da igreja para colocar pedra num gigante de plástico, porque jogando pedra num gigante de plástico, ela vai vencer os desafios. Não é esse o poder de Deus que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando do poder de Deus da forma como se vai construir muralhas de papelão de Jericó e vai colocar as igrejas para simbolicamente derrubar essas muralhas, porque ela vai estar derrubando os desafios e ela vai estar conquistando vitória por causa disso. Não é esse o poder de Deus que Paulo está falando. Eu, Leandro, creio em ações miraculosas de Deus. Eu, Leandro. E Paulo não está pormenorizando isso. Sendo que uma coisa é, como servo de Deus, a gente crê nos milagres de Deus. Eu creio no meu coração nos milagres de Deus. Não tenho nenhuma dificuldade de orar, seja qual for a causa que for. Porque eu creio que o Senhor, dentro da sua soberania, Ele tem poder para realizar. Meu coração não duvida disso. Sendo que, na verdade, há uma interpretação numa teologia herética no Brasil, que carnavaliza o poder de Deus, brinca com o poder de Deus, objetifica o poder de Deus. O poder de Deus é colocado em vassoura, em caneta, em plástico. Meus irmãos, isso é blasfêmia, isso é heresia. Cristo não morreu pela sua igreja para que ela vivesse numa heresia. Cristo morreu pela sua igreja para que ela tivesse poder. Aí, entre muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui, inclusive bíblicos, que eu não tenho nenhuma dificuldade de citar. Mas se hoje uma pessoa me parasse na rua, no trabalho, na escola, e perguntasse para mim de uma forma curiosa, ô Leandro, você poderia me dizer, por gentileza, qual a sua compreensão sobre milagre? Ou uma compreensão sobre milagre, ou a que você poderia me dizer agora? Eu poderia citar várias bíblicas, sem nenhuma dificuldade. Mas eu diria para essa pessoa com muita honestidade. Eu diria para elas da seguinte maneira, eu dizia assim, olha, devido a uma mensagem, uma pessoa que roubava não roubar mais, uma pessoa que traía o cônjuge não trai mais, devido a uma mensagem, uma pessoa que não valorizava o seu casamento hoje valoriza. Uma pessoa, por causa de uma mensagem, uma pessoa que antes não se tinha sequer respeito e princípios para criar seus filhos, e hoje tem, eu diria para essa pessoa, isso para mim, o fato de uma mensagem transformar a vida de uma pessoa, o coração de uma pessoa,
Meu querido irmão, eu diria a ele, isso para mim é o melhor exemplo de milagre que eu posso lhe citar hoje. E ele me perguntaria, Leandro, por quê? E eu diria, porque o Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Sendo que tem uma questão aqui com o apóstolo Paulo, a escrita do apóstolo Paulo, uma escrita muito bem argumentativa, né? O apóstolo Paulo, ele conecta muito bem a forma, os argumentos, né? Diga-se de passagem. O apóstolo Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, o apóstolo Paulo justifica. Porque, o uso do porquê, é poder de Deus. Aí o apóstolo Paulo usa um outro termo, que é um termo que indica uma finalidade no português, que é o para. Por que o Evangelho é poder de Deus? Para a salvação. Qual é o fim de pregar o Evangelho? As pessoas sejam salvas. Qual é o fim de pregar o Evangelho? Por que a igreja, irmãos, por que a gente evangeliza? A gente tem que pensar sobre isso. Porque minha vida cristã não é só estudar doutrina, estudar teologia, aprender a partir de sermão, cantar com os irmãos e voltar para casa. Não que tenha nenhum mal sobre isso. Mas por que a nossa compreensão de sermos cristãos não se finda nisso apenas? Porque tem um propósito. Eu retorno um pouquinho da mensagem que nós fizemos no domingo passado, de sermos devedores. Eu e você está carregando um tesouro que não é nosso. Eu estou carregando uma mensagem que não é minha. No contexto do seu trabalho, meu irmão, talvez aquela pessoa só vá ter você para pregar o Evangelho. Talvez não tenha mais ninguém. Talvez você seja a pessoa mais piedosa que ela vai conhecer na sua vida, na vida dela. Talvez você seja a pessoa doutrinariamente mais preparada que vai conviver com ela. Aquela pessoa do seu trabalho, pessoas da sua família que não compreenderam ainda a mensagem da cruz, talvez você seja a pessoa que ela vai conviver na vida dela, que seja doutrinariamente mais preparada para pregar o Evangelho. Comece a pensar nisso. E pense nas suas relações com as pessoas que você tem. Voltando a uma aplicação que eu fiz no domingo passado, fazendo menção daquele texto de Atos 8. Talvez tem pessoas na sua vida, tenha pessoas na sua vida, que você é o único Filipe que ela vai ter. Para explicar a palavra para ela. Para fazer com que ela entenda o Evangelho. Isso é um ponto muito importante da gente pensar. E aqui, o apóstolo Paulo diz que para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O grego citado aqui para Paulo é usado para denotar, para referenciar todo o mundo gentílico e o contraste com o mundo judeu. Esse panorama religioso, ele é muito presente também no contexto neotestamentário. Livro de Atos, inclusive, no meu modo de ver, é um ótimo livro, em que Lucas ele consegue nos fazer entender muito bem essas tensões entre questões religiosas, entre o Evangelho, entre a cultura e a religião judaica da época. O livro de Atos, para mim, é muito interessante para entender. Um dos textos mais icônicos para mim é Atos capítulo 15, sobretudo. Mas aqui, irmãos, o que acontece? O que eu aprendo com o apóstolo Paulo? E eu quero trabalhar duas questões aqui no final desse versículo 16. Primeiro, o Evangelho é uma mensagem universal. De fato. Nós não temos dúvida disso. Sendo que o apóstolo Paulo é muito assertivo em que a igreja de Cristo compreenda
aliás, não só o apóstolo Paulo, mas que a igreja de Cristo compreenda que ela foi salva para levar outros à salvação. Então nós, até o último fôlego de vida, da maneira que nós podemos, nas circunstâncias que nós estivermos, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós entendemos isso, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, aqueles que me escutam, me assistem de forma remota, que entenderam a mensagem da cruz, compreendem isso. Ou seja, nós aprendemos que para a pregação do Evangelho não existe acepção. Pois, como eu disse, é uma mensagem universal. Todavia, a sua eficácia para a salvação está na pessoa e no poder de Deus. Os resultados de pregar o Evangelho não dependem do pregador, da metodologia do pregador. Se é sermão temático, se é expositivo, se pregou por tópico, se fez em forma de palestra, não depende. Não depende necessariamente da sua plateia, do seu público, da sua comunidade ou de quem está ali ouvindo. Mas depende da eficácia de Deus, do poder de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí talvez pode subir ao nosso coração prerrogativas como do tipo, 2 pontos. Se é Deus que é eficaz para salvar, o que eu vou pregar? O que eu vou evangelizar, Leandro? Qual o sentido de evangelizar? Se é Deus que no seu poder, na sua soberania, Deus quem faz com que o pecador compreenda, que o pecador saiba o seu estado, que ele está de miserabilidade, e de que ele possa fazer confissão de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É Deus quem faz, Leandro? É Deus quem faz. É o Espírito Santo, Leandro, que sela? É o Espírito Santo que sela, isso é verdade. Quem elege, Leandro? É Deus. Efésios capítulo 1. Desde antes da fundação do mundo. Por que eu vou pregar? Você tem um detalhe aqui. Deus na sua soberania, Ele elegeu os meios para que os pecadores sejam alcançados. Porque se a fé vem pelo ouvir, é porque alguém prega. Não compete à igreja eleger, porque quem elege é Deus. Não compete à igreja justificar, porque quem justifica é Cristo. Não compete à igreja selar, porque quem sela é o Espírito. Mas compete à igreja pregar. Em tempo e fora de tempo ela prega, ela anuncia, ela diz. Nossa função é pregar. Nossa função é pregar. Eu não tenho controle das ações do Espírito, mas eu prego. Queria pedir pastor Jorge e o irmão Pedro para colocar um texto que me chama muita atenção. Eu poderia dar vários exemplos de textos. Atos capítulo 13, dos versos 46 aos versos 48. Para que os irmãos entendam, juntamente comigo, o que Paulo nos assevera sobre o poder de Deus na pregação do Evangelho. Versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês o rejeitaram e se julgaram indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Verso 47. Porque o Senhor assim nos determinou,
Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. O apóstolo Paulo aqui faz uma menção a Isaías 49. Verso 48. Olha o que Lucas escreve. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a eternidade. Quem fez esses gentios crerem? Quem foi que selou esses gentios? Quem elegeu esses gentios? Daqui do texto. A obra divina da Trindade. Mas quem pregou? Quem abriu a boca para pregar? Quem cumpriu o chamado para pregar? Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Irmãos, o reverendo Hernandes faz um comentário que para mim ele é sublime. Ele diz assim: concluímos que a salvação não é pelas obras. Ela não é merecimento humano. É graça divina. Não é alcançada como prêmio. Salvação não é prêmio, mas recebida como presente. Não é o que fazemos para Deus, mas é o que Ele fez por nós. Olha que coisa linda. A fé é o braço estendido de um mendigo para receber o presente de um rei. Isso é poder de Deus, igreja. Isso é poder de Deus. No versículo 17, eu quero trabalhar com os irmãos muito mais a questão da eficácia do Evangelho. A eficácia do Evangelho. Aí Paulo começa o 17, interessante, né? Ele começa o 17 usando aqui o porquê, né? E os irmãos vão pensando, vão analisando que o porquê amarra todo o raciocínio de Paulo do 16. Porque ele fala que não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí ele diz porque, aí ele justifica todo esse raciocínio. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O que eu quero com os irmãos nessa manhã? Pensar nesse versículo 17. Primeiro, em Romanos, nós temos a manifestação suprema da justiça pessoal de Deus, que é revelada na cruz de Cristo. Irmãos, o que é a justiça de Deus? E como que a justiça de Deus é trabalhada pelo apóstolo Paulo aqui? O que significa que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Irmãos, eu vou olhar para Leandro, nascido em 16 de setembro de 1987, à meia-noite, no Hospital João 23. Estou olhando para Leandro. Aquele bebê, nascido naquela madrugada, de acordo com o registro, meia-noite em ponto. Aquela criança, estou olhando para ele. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para a justiça de Deus, sabe o que aquela criança tinha como herança na vida dela? Naquele primeiro minuto de vida, daquela madrugada de 87, sabe o que ela tinha como herança, irmãos? Olhando para a justiça da pessoa de Deus, olhando para um Deus santo, olhando para um Deus criador, aliás, um Deus que é 3 vezes santo. Sabe o que ele tinha como herança? Um inferno, irmãos. Porque aquela criança não tinha mérito nenhum, mas nenhum.
O que aguardava ela era a condenação eterna. Olhe para a sua vida, meu irmão, quando você nasceu, de quem você era. Eu olho para mim, eu olho para aquela criança naquela madrugada de 87. O que é a justiça de Deus, então? Pelo fato do plano da redenção na soberania de Deus, é necessário que todo pecado tenha sua justiça validada em derramamento de sangue. Os irmãos vão lembrar, inclusive, dentro do contexto velho testamentário, da questão como Deus recebia sacrifícios, para que Ele pudesse, em muitos momentos, para que sua ira não caísse sobre o seu povo. E nós conhecemos como que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o Cordeiro Imaculado, Cristo Jesus. Nesse sentido, Deus, na sua obra de redenção, por amor, leva seu Filho unigênito, imaculado, santo, para um madeiro, para aquele madeiro, que para os romanos era a morte mais vergonhosa. E Deus, na sua obra redentiva soberana, faz com que o sangue vertido naquele madeiro possa, sobretudo, ser colocado sobre de todo aquele que crê no seu Filho, que crê na palavra de Deus. Então a justiça, a ira de Deus sobre o pecador é saciada, é paga, com base no sangue do seu Filho, que é o Cordeiro Santo, Imaculado, Filho de Deus, unigênito. Porque somente com sangue vertido de alguém que estivesse dentro dos parâmetros da justiça de Deus, é que ele aceitaria aquela criança nascida em 87 como filho de Deus. O que isso implica? O que é a justiça de Deus? Se revelar no Evangelho, que para Deus, só por intermédio do sangue do seu Filho, é que alguém pode ser filho de Deus. Não existe outras vias, não existe outros mediadores, não existe outra pessoa, outra palavra, outra filosofia. Tudo converge para Cristo, tudo pertence ao Cordeiro, tudo é do Cordeiro, toda a obra é dele. É muita beleza, irmãos, nessa doutrina. É muita beleza nessa doutrina que Paulo nos escreve aqui. Quando Deus olha para Leandro, do exemplo que eu dei no início, que agora faz todo um sentido maior. Ele olha para os méritos de Cristo. Ele olha para a cruz de Cristo. Ele olha para o sangue de Cristo. Isso é de uma mensuridade, de indizível compreensão e beleza, que a nossa capacidade lógica de pensar não alcança a beleza da obra de Deus revelada no seu Evangelho. Porque eu não tenho, se não for pela fé, irmãos, como pregar isso para os irmãos. Olha o que John Stott fala sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto.
Sua maneira justa de declarar o justo, o injusto, pela qual ele demonstra sua justiça, ao mesmo tempo que ele confere a sua justiça. Ele o fez por intermédio de Cristo, o justo, que morreu pelos injustos. Irmãos, que beleza incomensurável disso. Entender a justiça de Deus pelo Evangelho. Os irmãos conseguem imaginar, talvez, o que foi que o Espírito Santo deu a Lutero quando ele leu isso? O que o Espírito Santo fez com que aquele homem entendesse? Para colar aquelas 95 teses. Os irmãos conseguem entender um pouquinho? O sentimento que foi inundado na alma de Lutero. Por isso, irmãos, que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Eu quero encerrar a exposição desses 2 versículos, sintetizando a doutrina da justificação em 3 breves pontos. 3 breves pontos. Primeiro, o justo é aquele a quem Deus declara justo. O justo é aquele a quem Deus declara justo. Quem declara justo é Deus. Na economia da Trindade, que nós já conhecemos, que eu já citei aqui inclusive, na economia da Trindade, na função salvífica soberana de Deus, o Pai elegeu, o Filho justificou, o Espírito Santo selou. Paulo trata isso de uma forma teologicamente muito bonita. Efésios 1, do capítulo 1 ao versículo 14. Versículo 1 ao versículo 14. Ou seja, a justificação é um ato forense e legal que ocorre no tribunal de Deus. Detalhe, a justificação é feita uma vez. Deus nos declarou justos pelos méritos de Cristo. Está feita a obra. Está selada a obra, meu irmão. Motivo de alegria da igreja para se apropriar disso. Eu fui selado pelo Espírito Santo. Cristo me justificou. É interessante, isso vai ser exposição, por exemplo, o próximo domingo, que no versículo 18, aqui no capítulo 1, é interessante que Paulo fala sobre a ira de Deus que se revela do céu contra a impiedade e injustiça. É interessante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. A ira de Deus. Mas a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. E que a ira de Deus, guardada para os filhos da perdição, daqueles os quais não crerão, mas que a justiça de Deus, revelada no seu Evangelho, para todo aquele que nele crê. Então a justiça é um ato, a justificação é um ato forense de Deus. Já foi feita, acabada. Não se faz novamente. Segundo, o justo é aquele que é justificado mediante a justiça do outro. Não é minha justiça, porque eu não tenho justiça, irmãos. Eu não tenho em mim nada que sequer me faria ser chamado de alguém bom. Com muito respeito a Rousseau, filósofo, mas teologicamente ele é muito equivocado quando ele diz que o homem nasce bom. Pelo que a Escritura nos assevera, o homem nasceu do pecado, o homem não nasceu bom. O que é uma das teses mais fraudulentas
mais fraudulenta, meus irmãos, da teologia coach, do neopentecostalismo brasileiro. Olhe para o seu coração. Se eu olhar para o meu coração, meu irmão, eu tenho impiedade, eu tenho vileza. A teologia coach é antropocêntrica. Por que, irmãos, que igrejas neopentecostais, que pregam doutrina de prosperidade, doutrina coach, por que estão empuxadas de gente? Por que é autoajuda? Por que é psicologês barato? Por que o ser humano em crise do século 21, desse contexto de pós-contemporaneidade, ele está com uma crise existencial que ele precisa de motivação e de autoajuda. Mas o evangelho que nos é pregado por Paulo não é de autoajuda, de prosperidade, de psicologia barata, irmãos, e fraudulenta. Mas é que a justiça de Deus se revela não em mim, mas é nele. Mérito dele, obra dele, doutrina dele, sangue dele, graça dele, pessoa dele, tudo é para Cristo, tudo é Cristo. Cristo, irmãos, está sobre todas as coisas, porque como o próprio apóstolo Paulo nos disse, para ele são todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, e para ele toda glória e amém. Meu Deus do céu. Irmãos, isso é o evangelho, isso é poder de Deus. Terceiro, o justo é aquele que é justificado mediante a fé. Mediante a fé. Interessante que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Alguns comentaristas analisam isso de uma forma muito interessante. Primeiro, a fé aqui não é interpretada como uma concepção filosófica, intelectual de fé. Tem muita gente que sabe falar intelectualmente sobre fé, não como o poder de Deus. Mas o que é fé? Nesses pressupostos que nós expomos para os irmãos essa manhã. Toda essa obra de redenção, toda essa obra da redenção, do Filho no madeiro, que lhe justificou, e que você é salvo pelos méritos dele, da obra dele, porque Deus não olha para você, mas ele vê Cristo. Você, irmãos, sair daqui compreendendo isso pela fé e se apropriando disso por meio da fé. E essa é a concepção da vida do justo. A vida do justo, meu irmão, do justo aqui, leia-se, foi justificado por Cristo, sua vida é de fé em fé. É fé no início e a fé no final. É a fé em toda a obra redentora. É a fé sobre a soberania de Deus. E a fé da compreensão que o sacrifício vicário me faz ser filho de Deus. E isso, meus irmãos, é poder de Deus para todo aquele que nele crê.